Amém? Eu saúdo os amados ouvintes e todos os que nos assistem com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção do nosso Deus seja contigo e a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos falar a respeito de Jesus, que ele compareceu em uma festa. No início ele disse que não iria, mas depois ele foi à festa. Esta festa, ela era conhecida, ou seja, é conhecida como festa dos tabernáculos. Esta festa era dedicada ao Senhor. E ela se encontra registrada em João, capítulo 7, que fala no decorrer desse capítulo, ela vai falando a respeito dessa festa, onde os irmãos de Jesus, eles foram a essa festa, mas ali, antes dele ir a essa festa, houve uma pequena, sim, discussão entre eles e Jesus a respeito dos milagres que Jesus havia realizado. Eles, os irmãos de Jesus, ainda até aquele momento, eles ainda não acreditavam nos milagres realizados por Jesus e pediu que Jesus fosse a outros lugares e manifestasse também aos judeus a respeito dos milagres que ele fazia, reivindicando que ele saísse e manifestasse ao mundo, né? Manifestasse ao mundo. Então Jesus, ele disse no início que ele não iria, mas depois ele foi. Então vejam, vamos ler esse texto que se encontra em João capítulo 7, o versículo 37. João 7, 37, que assim nos diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamando, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Então veja bem a expressão de Jesus. Jesus colocou-se entre eles procuravam, era o momento que eles estavam procurando Jesus, eles queriam matar Jesus. Mas ainda não era o tempo determinado para que Jesus fosse preso, para que Jesus fosse crucificado, para que Jesus fosse morto e ressuscitasse. Ainda não era o tempo, então eles não tinham poder ainda de prender Jesus. E no exato momento, no grande dia, que era considerado o grande dia da festa, Jesus, ele se pôs entre eles, né, e clamou, dizendo que se alguém tivesse sede, que fosse até a ele e bebesse. Então Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que até aquele exato momento, ainda eles não tinham recebido o Espírito Santo. Mas vamos falar um pouco dessa festa. Esta festa, ela era realizada no 7º mês. Veja bem, ela era realizada no 7º mês no calendário judaico, e aos 15 dias, era o primeiro dia dessa festa. Então era realizada ali uma santa convocação. No primeiro dia da festa, era realizada uma santa convocação. Então convocava todas aquelas pessoas, era uma santa convocação. Então as pessoas não faziam serviço nenhum. Naquele dia eles não faziam, não realizavam trabalho algum, porque era a festa, uma santa convocação. Ali no decorrer daqueles 7 dias, as pessoas, eles apresentavam, ofereciam ofertas queimadas ao Senhor.
Então era uma festa durante 7 dias consecutivos, que eram oferecidos sacrifícios queimados ao Senhor. Então, ao 8º dia também havia no 8º dia também uma santa convocação. Então, havia uma santa convocação no primeiro dia, que é aos 15 dias do mês, que é o primeiro dia, aos 15 dias do mês, o primeiro dia da festa dos tabernáculos, que era direcionada ao Senhor. Então, naquele dia havia uma santa convocação. Nenhum serviço servil fazia. Então, ninguém trabalhava naquele dia. Nenhum serviço servil fazia naquele dia, no primeiro dia. E dali por diante, no decorrer dos 7 dias, eles ofereciam sacrifício queimado ao Senhor. Sacrifício queimado ao Senhor. E ao final, no 8º dia, vejam bem, aí já no 8º dia era considerado o grande dia. Vejam bem, o grande dia. Porque as pessoas ali, estavam em reunião ali havia uma santa convocação no primeiro dia, aqueles povos estavam todos ali, aquelas pessoas estavam ali. Os judeus, os israelitas iam a essa festa. Era uma festa religiosa, era uma festa que ninguém poderia, os judeus não poderiam faltar nessa festa. Mas Jesus, no início, Jesus disse que não iria. Jesus, ele sabia que os judeus estavam procurando um meio, uma forma de prendê-lo e matá-lo. E Jesus, ele ainda estava meio desconfiado. Aí Jesus disse aos irmãos dele que não ia. Mas depois ele foi. Ele disse que não ia, mas ele foi. E ele ensinava, no decorrer da festa, ele ensinava ao povo. E ninguém lançou mão dele, porque ainda não era o tempo determinado. Então veja bem que no grande dia, que era o 8º dia, que era o grande dia que havia uma santa convocação, está falando de santa convocação. Então era convocado todos ali, que era considerado o grande dia. E naquele dia, o grande dia, também era oferecido sacrifícios queimados ao Senhor. Então Jesus, ele se manifestou, ele se colocou entre o povo, entre a multidão, ele começou a falar ao povo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Porque a fonte da água viva, aquela água que jorra para a vida eterna, ela está em Jesus. Foi o que Jesus disse à mulher samaritana, que se ela bebesse da água que ele desse, ela saltaria para a vida eterna. Então Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Se nós cremos em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão em nosso ventre, em nós, porque nós somos cheios do poder, nós seremos cheios do Espírito Santo, da virtude do Senhor operando em nós. Assim nós podemos, sem temor, falar da grandeza, da santidade do nosso Jesus. A todas as pessoas que estiverem me ouvindo, não sei se vamos chegar a todos os continentes, mas aonde o poder do Senhor chegar, onde a palavra do Senhor, a palavra viva do Senhor chegar, há de converter os corações das pessoas.
Então Jesus, ele pôs-se em pé e clamava. Jesus clamava, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim. Se você tem sede, vá até Jesus, porque Ele é a fonte da vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor. Ele é o meu Salvador, Ele é o seu Salvador. É aquele que deu a vida por mim e por você. Então, se você tem sede, vá até Jesus. E ninguém lançou mão dele. Jesus, ele estava falando a respeito do Espírito Santo que havia de vir. E o Espírito Santo, ele veio. E o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em você. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Sejam homens, sejam mulheres. Sejam homens, sejam mulheres. Todos nós precisamos de Jesus. Porque nós não somos santos, nós somos pecadores. E como pecadores, nós estamos sujeitos à morte e à condenação eterna. Porque se nós morrer nos nossos deleites, nos nossos pecados, nós vamos passar uma eternidade distanciados de Jesus. Então, por isso, nós, pecadores que pecamos todos os dias, porque se dissemos que nós não temos pecado, somos mentirosos, como está escrito na palavra de Deus. Então, é preciso que nós, como pecadores e pecadoras, se arrependemos e aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, para que tenhamos uma vida eterna juntamente com Cristo lá na glória. Nós precisamos, homens e mulheres, precisamos viver com Cristo, precisamos caminhar com Cristo. O mundo nos oferece muitas coisas que aparentemente para os nossos olhos são bons, mas não são. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho diante de Ti, reivindicando a bênção e a vitória na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida de todos os líderes das nossas igrejas, pentecostais, Rocha Eterna, que se encontra em Mato Grosso do Sul, Aquidauana, Miranda, Aldeia dos Passarinhos, nosso amado pastor Sérgio, e o presbítero, já estou chamando de presbítero José, que a bênção do Senhor seja contigo, a igreja de Tonai, a igreja do Maracanã e a nossa igreja sede em Cambé. Em nome do Senhor Jesus, abençoando todos os ouvintes que nos ouvires e que nos assistires, que a bênção do nosso Deus se ha manifestado nas nossas vidas, trazendo salvação a toda a humanidade. Em nome do Senhor Jesus eu oro, abençoando todos os ouvintes, todos que estão inscritos na minha página e também os que estão curtindo o Facebook e o YouTube. Se inscreva no YouTube. Em o nome do Senhor Jesus, dê aquele joinha no YouTube. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro, abençoando a todos vocês, em todos os continentes.
em todos os continentes, todas as pessoas sejam abençoadas em um nome do Senhor Jesus. Isso, meu Deus, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Bendito seja o Pai, bendito seja o Filho, bendito seja o Espírito Santo. A bênção do nosso Deus seja contigo, hoje e sempre. Amém? E graças a Deus.